Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos retomar então as nossas aulas de cálculo 1. Hoje a gente vai falar sobre aplicações de derivada. Vamos começar com as aplicações de derivada. Tá? Então, está aqui o nosso plano de aula. A gente vai falar inicialmente sobre taxas relacionadas. Vamos ver com exemplos, vamos ver o que significa isso. E depois, no segundo tópico, derivação implícita. Tá? E esses dois tópicos vão ser elucidados com os exemplos que a gente vai colocar aqui. Tá? Muito bem. Então, EPA, taxas. A gente hoje em dia está sempre em volta com taxas, né? Taxa para tudo que é lado, né? Tem taxa de inflação, taxa de incêndio, taxa de juros, taxa de reprovação em cálculo. É horrível, né? Mas o que a gente vai falar de taxa hoje é uma coisa legal, tá? Não se preocupem, não. Então, é o seguinte, né? Nós vamos falar sobre taxas relacionadas e vamos ver o que é isso. Se a gente for olhar primeiro o significado da palavra taxa, né? Olhar, por exemplo, no dicionário Aurélio, né? Lá aparece o seguinte: tem vários significados da taxa, né, e exemplificado, inclusive, dessas que eu citei para vocês. Lá não tem reprovação de cálculo, mas tem taxa de inflação, etc. Aparece no item matemática, aparece assim, ó, razão numa relação entre duas grandezas, sendo que a primeira é dependente da segunda. Tá? Então, por exemplo, o caso da velocidade. Tá? Porque olha aqui, ó, a velocidade, por definição, é a distância percorrida dividido pelo tempo de percurso. Né? Então está aqui a razão entre duas grandezas. E a distância dependendo do tempo, né? A distância percorrida depende do tempo do percurso. Então, essa razão entre duas grandezas em que a primeira depende da segunda, que nesse caso aqui é a velocidade, tanto a média quanto a instantânea, tá? É uma taxa. A mesma coisa a gente tem para aceleração, que é a razão entre velocidade e tempo. Isso também é uma taxa, tá? Uma taxa de variação, que a gente costuma chamar, né? E também a densidade, por exemplo. A densidade, quando a gente fala de densidade, a gente não fala de quilograma por metro cúbico, por exemplo. Então, é uma razão entre a grandeza massa pela grandeza volume. Então, isso também é uma taxa. Mas no nosso caso aqui, a gente tem as taxas, né, mas também tem as taxas relacionadas. E o que seria isso, né? O que seriam as taxas relacionadas? Para ficar bem claro, a gente vai ver isso em cima de dois exemplos, que são bem típicos, né? Dois exemplos que estão na maioria dos livros de cálculo. O primeiro é o que eu estou chamando aqui de o tombo da escada. Que negócio é esse, né? O que é o tombo da escada? Então, vou fazer o seguinte. Eu estou representando aqui, ó, essa linha vermelha, como se fosse uma haste, é a escada, né? Em vez de estar assim, eu estou olhando ela assim. Ela está encostada numa parede, tá? A parede é a vertical. E ela vai escorregar aqui, ó, a base dela vai escorregar na horizontal. À medida que ela for escorregando na horizontal, o seu topo vai escorregando aqui na vertical e descendo, tá? Certo? Então vamos ver como é que fica isso. Isso aqui vai ficar assim, ó. Pum, caiu, né? Então, olha o que aconteceu. Na minha simulaçãozinha aqui, ó, você tem espaços iguais em tempos iguais, né? Então, por exemplo, esse trechinho aqui, ó, que durou um certo tempo, percorreu tempos iguais em espaços iguais. Então, a base, né, da escada, ela andou com velocidade constante na horizontal. E o topo veio escorregando na vertical, mas observa, não foi com velocidade constante, porque se você olhar aqui, ó, as distâncias vão aumentando as distâncias no mesmo intervalo de tempo. Então, ela acelerou aqui, ó. Esse pedaço aqui é menor que é menor que esse. Tá? Esse espaço todinho aqui correspondeu a esse último pedacinho aqui, ó. Tá? Então, a velocidade com que o topo está escorregando depende da velocidade com que a base está escorregando. Então, essas duas taxas, né, que é velocidade e velocidade, estão relacionadas. Ok? Mas como é que a gente pode colocar isso de uma forma precisa? Então vamos lá. Imagina que num determinado instante você tirou uma fotografia, no instante T0,
E na fotografia você pode medir essa distância aqui, tá? Você tem essa distância medida. Também pode medir essa, mas pode também tirar por Pitágoras, né? Se a tua escada tem um comprimento L, você sabe quem é o L, você mediu essa distância aqui, por Pitágoras você tem o Y de zero. De qualquer maneira, estão relacionadas, né? Essa distância está relacionada com essa, no caso aqui pelo teorema de Pitágoras. Ok? Muito bem. Então, olha só. Naquele instante você tem essa relação entre essas duas grandezas. O x e o y são grandezas, né? As posições são grandezas, né? Em metros. Estão relacionados dessa forma. Ok? Muito bem. Eu posso imaginar, né, que em qualquer instante você tem essa relação aqui. Na realidade, o x2 mais y2 é o teorema de Pitágoras, né? X2 mais y2 igual a L2. Então você tem uma função que é constante, porque quando o x aumenta, né, à medida que vai escorregando, o y diminui, mas mantém sempre igual a L2. Então, essa função f de t, que é dada por essa expressão, é uma função constante. Bom, e a derivada de uma função constante é zero, né? A função constante tem um gráfico constante, né? É horizontal. A inclinação da reta tangente é o próprio gráfico. Então, a inclinação é zero. Ok? Derivada de constante é zero. Muito bem. Então, se eu derivar essa expressão aqui, ó, porque essa aqui é constante, mas essas duas, independentemente, não são, né? Então, essa aqui está aumentando, você quer calcular a derivada. E vamos derivar, então, essa função. Pela regra da cadeia, né? Porque, observa, aqui a variável é t. Então, você tem um x de t, uma função que você está calculando o quadrado dela. Então, você tem uma regra da cadeia aqui para derivar. Derivada de x2 em relação a t é 2x, x'. E a derivada de y2 é 2y, y'. E é igual a zero porque está aqui, a derivada é zero. Então, olha, se você tem essa relação aqui, num instante t0, ou seja, quando você estava com aquela posição dada pela foto, você pode, a partir dessa expressão aqui, você pode tirar o y relacionado, o y', né, relacionado com x', tá certo? Então você passa, por exemplo, divide tudo por 2, né? Cancela o 2 aqui, cancela o 2 aqui, porque aqui é zero. E passa esse cara para o lado de lá e divide pelo y. No instante t0, que é aquele onde você tirou a fotografia, você tem esta velocidade aqui, esta taxa, está relacionada com esta velocidade aqui, por exemplo, aqui metros por segundo, aqui é metros por segundo. Isso aqui não tem unidades, né? Porque é metro dividido por metro, isso aqui é um número, tá? Essa relação entre essas duas grandezas aqui, ó, é simplesmente um número, não tem unidade. Então você tem esta velocidade, essa taxa, relacionado com essa velocidade por esses valores aqui. Agora observa, isso aqui não é uma constante, é naquele instante que tem esse número aqui, porque se você deixar variando, você teria aqui, ó, o x está aumentando e o y está diminuindo, tendendo a zero. Então, quando o y for muito pequenininho, essa velocidade seria muito grande. Por isso que apareceu naquela última etapa, antes de terminar o movimento, que ela caiu um pedação grande. Ela veio fazendo assim, que caiu grandão. A velocidade foi muito grande naquele último trecho. Certo? Então, está mais ou menos relacionado aqui a fórmula que a gente obtém. Então, isso aqui são taxas relacionadas. Essa taxa está relacionada com essa. Ok? Ok? Vamos, então, para o segundo exemplo. Eu vou chamar aqui o exemplo da montanha de areia. O que é isso? Então, imagine o seguinte, você tem aqui um dispositivo, uma máquina, que está jogando areia, empilhando areia aqui, ó. Então, esses pontinhos representam a areia que está caindo e está formando um monte, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, você vai ter um monte de areia aumentando. Ok? Chegou aqui, ó. O que está variando aqui, ó? Bom, está variando o volume, né? Que você sabe que está caindo areia, está variando o volume. Esse volume está relacionado, é uma grandeza que está relacionada com a altura e com o raio, né? O volume de um cone é a área da base, né, que tem a ver com o raio ao quadrado, vezes a altura, certo? Mas você tem essas grandezas que se relacionam. Então fica assim, ó. Num determinado instante t0, né? Intermediário, lá entre aquele do primeiro e o último, você tem aqui a fotografia do monte de areia. Nesse instante t0, você tem o volume no instante t0, que seria o volume disso. Tem a altura do cone, que está aqui, ó. E tem o raio da base, que está aqui, ó. Tá certo? Bom, como a gente sabe a fórmula do volume de um cone, né? Você sabe que em qualquer instante, em particular naquele instante t0, você sabe que o volume de um cone é
área da base vezes a altura sobre 3. Então, é π sobre 3, r ao quadrado vezes h. Tá? Então, isso é naquele instante t0. Mas essa fórmula vale para todo instante, porque eu estou supondo, né, que o monte de areia sempre tem aquele mesmo formato, só vai crescendo. Certo? Então, para todo instante t, você tem essa expressão, nessa situação idealizada aqui. Tá? Se nós soubermos que aquela areia que está caindo cai com uma vazão constante, ou seja, com uma taxa constante, digamos, 1 metro cúbico por minuto, tá? E cada minuto ela cai 1 metro cúbico. Então aquele volume está aumentando de 1 metro cúbico por minuto, que eu estou chamando aqui de C. Ó, essa taxa aqui é metros cúbicos por minuto. Tá? Isso aqui é C, seria 1 no exemplo, né? 1 metro cúbico por minuto. É a variação do volume. Mas esse volume está relacionado com essas outras duas grandezas desse jeito. Se eu estou derivando isso, eu vou derivar isso. Então aqui tem um produto de duas funções. Tem o r ao quadrado multiplicado pelo h. Eu vou usar então a regra da derivada do produto, que é o quê? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro está composto, né? Porque é o r de t ao quadrado. Então eu vou derivar com a regra da cadeia. Então a derivada do primeiro está aqui, ó. π sobre 3 não muda, né? Vai ficar 2r, r', tá aqui, ó, 2r, r', vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso tem que ser igual à taxa de variação do volume, né? Que é o que está caindo de areia, 1 metro cúbico por minuto, certo? Bom, mas agora a partir dessa fórmula aqui, vocês veem que eu posso fazer o seguinte, por exemplo, pega esse número 3 que está aqui no denominador e multiplica tudo por 3. Vai aparecer, então, 3 aqui, tá? 3C. E o 3 saiu daqui. E ficou, então, o seguinte. Suponha que eu quero relacionar a velocidade com que a altura está crescendo, quero relacionar com a velocidade com que o raio da base está aumentando. Tá? Então, eu vou botar o H em função do outro. Tá? Vou relacionar o H com R. Como? Passa essa expressão aqui para o lado de lá, está aqui, ó, 2πr r''h, é o 2πr r''h, esse 3 já veio para cá, né? E divide por essa outra parte que está aqui, ó, para deixar o h sozinho. Quando você dividir, vai ficar πr2, está aqui, ó. O 3, lembra que o 3 eu já multipliquei do lado de lá. Então pronto, sobrou o h igual a essa expressão. Então eu tenho aqui, ó, essa relação aqui, que é a derivada de h, ou seja, a velocidade, né, metros por segundo, a velocidade com que a altura está aumentando, está dado, então, por um certo número. Observa que π2 é número, né? π2 não tem medida. Esse R vezes esse H, metros e metros. E aqui é metro quadrado. Então, essa razão, o R, o H e o R aqui embaixo, ao quadrado, isso não tem medida, né? Não tem unidades. A unidade fica só aqui, ó, que é metros por... Desse aqui, que é o fator que está aqui. É metros por minuto, tá? Então, você tem aqui, então, a relação dessa taxa com essa taxa. Então, taxas relacionadas. Tá ok? Bom, então é isso. Então, eu estou passando também uma lista para vocês com vários probleminhas que vocês têm que formular, ou seja, equacionar as grandezas e, a partir do equacionamento dessas grandezas, você calcular as taxas que forem pedidas. Certo? Relacionando e calcular as taxas, por exemplo, como a gente fez aqui. Ok? Então vamos para o segundo tópico da aula de hoje, derivação implícita. O que é isso? Vamos ver com exemplos, né? Fica muito claro quando a gente vê as coisas com exemplos. Então, por exemplo, eu vou considerar um ponto P0 em cima de uma elipse que eu estou pegando com uma equação aqui genérica, né? Ó, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. A e B são dois números. Por exemplo, aqui no meu desenho, o A seria isso aqui, ó, essa distância aqui, tá? E o B seria essa distância aqui, ó. Então, vamos supor que aqui, né, isso aqui, digamos, é 1 vez e meia esse, mais ou menos, né? Então, aqui o A é 1 vez e meia o B, não importa, tá? Para certos A e B, essa aqui é a elipse dada por essa equação. Todos os pontos x, y satisfazem isso. E eu estou dando um ponto, x0 e y0, que eu estou dizendo que está sobre a elipse. Então, esse x0 e esse y0 satisfazem essa mesma equação. Então, suponha que seja esse ponto aqui, ó. Ok? E o problema é, queremos determinar o coeficiente angular da reta normal à elipse no ponto P0. Opa, vocês devem estar perguntando, reta normal? O que é isso?
A reta normal é aquela que é ortogonal à reta tangente no ponto P0. Então, beleza, né? Então, reta tangente a gente sabe. Você pega a reta tangente numa elipse, está aqui. Ficou fraquinho aqui, mas é isso aqui, ó. Reta tangente passa por aqui assim, ó. Tá? E a reta que é perpendicular a essa que eu estou passando o mouse aqui, é essa aqui, ó. Então, essa é a reta perpendicular à tangente. Reta perpendicular à tangente, a gente diz que é normal. Ok? Então, se uma partícula vai incidir sobre essa elipse normal, de forma normal, tá? Então, ela vai entrar exatamente nessa direção aqui, ó, perpendicularmente à reta tangente. Ok? Então é isso. Então, eu estou querendo calcular o coeficiente angular dessa reta. Como é que a gente faz isso? Bom, posso fazer o seguinte, olha. Uma elipse não é gráfico de função, certo? Porque para cada x eu tenho dois valores. Para cada x aqui eu tenho esse e esse. Para cada y também tenho dois valores. Então, eu não tenho x função de y, mas também não tenho y função de x. Tá? Mas eu posso imaginar, como o ponto está aqui em cima, eu posso imaginar o seguinte, que essa parte de cima da elipse, esse arco daqui, ó, que vem daqui até aqui, ele é o gráfico de uma função. Esquece a outra parte, tá? Esquece a parte de baixo. Para cada x só tem o y, para cada x só tem o y. Então, essa linha vermelha, essa linha verde que está contendo o ponto P0 é o gráfico de uma função. Que função é essa? É que eu posso tirar em função do y. Então, nesse caso é fácil, né? Então, eu vou fazer o seguinte, está aqui, ó. Eu pego x2 sobre A2, passo para o lado de lá. Vai ficar y2 sobre B2 igual a 1 menos x2 mais y2. Ora, 1 é A2 sobre A2, não é isso? Então, fica A2 menos x2 dividido por A2. Ok? Então, agora, eu extraio a raiz e passo o B para o lado de lá. Então, ficou assim, ó. Bom, quando a gente extrai uma raiz, na realidade, está resolvendo uma equação, você tem mais a raiz ou menos a raiz. Tá certo? O mais corresponde à parte de cima. É o gráfico da função que está em cima. E o menos é a outra parte que vai corresponder à função que está aqui embaixo, que não me interessa. Por isso que eu só peguei a parte positiva, tá? Eu só peguei essa parte o mais aqui, não peguei o que tem o menos. Por quê? Porque o ponto que foi dado, ele está na parte de cima. Então, pronto. Este pedaço aqui é o gráfico de uma função que está dado por essa expressão. Tá? Bom, se eu quero, então, a equação, o coeficiente angular o coeficiente angular da reta normal é o inverso do simétrico do coeficiente angular da reta tangente. Então, calcular o coeficiente da reta tangente, a gente sabe, é a derivada. Então, vamos lá. Pela regra da cadeia, eu vou derivar o y em função de x. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu derivo. Vocês vão fazer essa conta para treinar a regra da cadeia. Lembra que a raiz quadrada é a mesma coisa que esse número que está aqui dentro, né? Essa expressão que está aqui dentro é elevada a meio. Então, a composta da função meio, né? Composto com isso aqui. Faz a regra da cadeia, você vai achar essa expressão. Isto é o coeficiente angular daquela reta tangente, mas eu quero da reta normal. Bom, o coeficiente da reta normal é o inverso do simétrico. Está aqui, ó. Se você conhece o m, então você conhece o menos 1 sobre m. Então, eu vou trocar o sinal daqui, que vai ficar mais, daqui, mais. O que era denominador vai virar numerador, e o que era numerador vai virar denominador. Pronto, está aqui o coeficiente angular da reta normal. Esse número que vai aparecer aqui no ponto x0. Tá certo? No ponto x0. Bom, então calculamos. Mas, para isso, a gente precisou fazer o quê? Para usar o que a gente já sabe fazer, é explicitar y em função de x. Pegar uma parte daquele gráfico e olhar como gráfico de uma certa função, que no caso é essa aqui. Tá? O f de x é o y. Ok? Vamos ver o segundo exemplo. Vamos complicar um pouquinho. Ó. Vamos considerar agora uma elipse assim, x2 mais y2 menos um certo número a, xy, vezes um certo número b. Não importa agora o número, que eu não quero ficar botando números aqui. Para um certo valor de a e para um certo valor de b, como aparece a diferente de zero, né? Como aparece esse termo multiplicado aqui, ó, isso pode, dependendo dos valores de a, pode dar uma elipse que está inclinada assim, ó, tá? Então, vamos imaginar aqui um certo valor de a e um certo valor de b constantes, né? São dois números constantes. Eu tenho exatamente a elipse que esteja assim, ó. E eu quero calcular o coeficiente angular da reta normal nesse ponto aqui, ó. Aqui é a tangente, eu quero a normal aqui, ó. Tá? Então, queremos determinar o coeficiente angular da reta normal, a elipse, no ponto P0. Bom,
Vamos tentar fazer a mesma coisa, porque observa, se eu olhar daqui, ó, daqui para cá até mais ou menos aqui assim, eu sei que isso é o gráfico de uma função. E claro que a parte de baixo, né, se você pegar daqui para cá até aqui, é o gráfico de uma outra função, mas eu quero só a parte que está em cima. Então eu teria que tirar y em função de x, certo? Bom, aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou deixar para vocês verificarem, tá? Eu troquei as letras aqui, desculpa. Então observe que esse arco que vai de A até B, passando por P0, no gráfico da elipse, né, é o gráfico de uma função que está definida nesse intervalo aqui. Ó. Então uma f definida no intervalo alfa, beta, tá? Cujo gráfico é essa parte verdinha aqui, passando pelo ponto P0. Eu vou deixar como exercício vocês calcularem essa função. Nesse caso também é fácil, né? É um pouquinho mais, não é tão simples como no caso anterior, mas é possível achar. Está aqui a expressão. E aí eu repito o mesmo argumento, né? Eu vou derivar essa função, eu tenho que usar a regra da cadeia aqui e tal, tem um x aqui, tem que fazer uma conta. Vocês vão achar a fórmula que dá a derivada no ponto x0, né? O x0 correspondente a esse ponto aqui, ó. O x0 é esse aqui, ó. Você vai achar o coeficiente angular da reta tangente, que é o m. Depois você troca o m por 1 menos m, menos 1 sobre m, que vai dar o coeficiente da outro ponto, e a gente já sabe resolver o problema. Tá? Então, toda vez que você conseguir explicitar, tá, uma parte da curva como sendo o gráfico de uma função, e você achar essa função, a gente já sabe fazer. O problema é quando fica impossível de fazer essa explicitação. Vamos pegar um exemplo. Eu vou olhar agora essa curva aqui, ó, x4 mais y4 mais 2xy mais 1. Bom, agora aqui eu tenho um polinômio de ordem 4, tá? E eu não consigo fazer aquela conta que eu fiz para esse caso aqui, ó, tá? Talvez seja muito mais complicado, não sei se é possível, tá? Talvez até impossível de achar explicitamente. Como é que eu posso, então, calcular a equação da reta tangente num dado ponto que esteja em cima dessa curva, tá? Então a pergunta é essa. Como calcular a equação da reta tangente, ou do coeficiente angular, né? Porque se você eu dou o ponto, eu tenho um coeficiente, eu só preciso calcular o coeficiente. Então, como eu posso calcular a equação da reta tangente em um dado ponto P de uma curva, se não sabemos como explicitar uma das variáveis, por exemplo, o y, em função da outra, né? Seria o x, conforme os exemplos anteriores sugeriam. Não sei fazer isso. Como é que a gente pode resolver esse problema? Tá? Muito bem. Então é aqui que entra o método de derivação implícita que a gente colocou como o segundo tópico dessa aula. Tá? Esse método de derivação da função implícita está baseado num teorema, que é chamado teorema da função implícita, que é exatamente o que a gente está verificando, né? Não dá para formular o problema, não dá para formular o teorema agora, porque ele envolve conceitos que a gente só vai ver em cálculo 2. Tá? Mas dá para a gente entender qual é a mecânica do negócio e até entender um pouquinho o que está por trás, né? Então vamos pegar um exemplo para a gente ver como é que fica isso direitinho. Então eu vou pegar essa mesma equação aí, ó, e vou fazer o esboço dessa curva. Então essa curva x4 mais y4 mais 2xy, ela é mais ou menos uma coisa assim, ó, tá? Não está bem feito não, é mais arredondado aqui, ó, mas é mais ou menos isso, tá? Então, o conjunto dos pontos de coordenadas x e y que satisfazem os pontos que satisfazem essa equação é uma curva mais ou menos assim, tá? Então, queremos determinar a equação da reta tangente no ponto P. Esse ponto P eu estou dando no eixo para ficar a conta bem fácil, tá? Eu estou dando o ponto aqui, estou dizendo que ele passa por aqui, né? Se você, por exemplo, se você botar x igual a 0 aqui, ó, isso vai dar 0, isso vai dar 0. E você botar o y, esse y aqui igual a 1, 1 a 4 é 1, tá certo, ó, satisfaz a equação. Então, esse ponto 0, 1, assim como 0 menos 1, pertence a essa curva, tá? Você pode achar também fazendo y igual a 0. Quando você fizer igual a 0, esse ponto aqui também é 1. Ó. 1 aqui menos 1 aqui. Ó. Porque se você fizer y igual a 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, vai ficar x a 4 igual a 1, só tem esse ponto mais 1 e menos 1. Tanto faz. Tá? Então é mais ou menos assim, mas a curva. Ok? E o ponto eu estou pegando ali, né? Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Olha só. Olhando a figura, que no caso eu estou dando a figura, olhando a figura, vemos que esse ponto pertence ao gráfico, que eu estou colocando aqui em vermelho, gráfico de uma função y, f de x, que está implícito na equação.
Mas eu não sei calcular essa função. Eu não sei qual é a expressão dela. Eu sei que ela existe, né? Porque eu estou vendo aqui pela figura. Ela existe. Esse pedacinho vermelho aqui vai de alfa até beta. Na realidade, eu podia até pegar o alfa a partir daqui, ó. Passa a tangentezinha vertical aqui, tocou aqui, então o gráfico da função vem para cá. Tá? Até aqui, ó. Mas não importa, né? O importa é que eu tenho um pedaço da curva, que está em vermelho, que eu sei que é gráfico de uma função e que contém o ponto onde eu quero calcular a tangente. Bom, como é que eu faço? Não sei calcular, não tem expressão para derivar. Não tem problema, aqui é que entra, então, a derivação implícita. Porque observa, se você sabe que esse gráfico vermelho, que é o gráfico da função f de x, está satisfazendo, está colado aqui na curva, então satisfaz a equação da curva, o y sendo o f de x. Então está aqui, ó, x4 mais o y4 mais o y é f de x. x4 mais y igual a 1 para todos os valores de x nesse intervalo. Eu estou substituindo o y variável na equação original pelo y f de x, que eu sei que tem que satisfazer isso. Tá? Porque isso aqui é o y, isso aqui é o y. Tá? Da função que está implícita. Certo? Muito bem. Então, é o que estou escrevendo aqui. Ó. Interpretemos o lado esquerdo da identidade 1 como a função g de x, que é a função constante no intervalo. Então, eu estou pegando aquela expressão que aparecia lá, eu estou olhando isso como uma certa função, porque depende de x, depende de x, depende de x. Então, vai ser uma função de x. Certo? E uma delas eu não sei a expressão, mas ela está lá. E essa função, como essa expressão aqui tem que satisfazer a nossa equação original, então essa função é constante. E se ela é uma função constante, a derivada dela é zero. Então a derivada da função g está aqui, ó, é zero. Por quê? Porque ela é constante, né? Função derivada zero. Muito bem. Bom, mas agora eu vou derivar isso, né? Porque eu sei que essa função tem uma expressão aqui, ó. Como é que é a derivada de x4 em relação a x? 4x3. Qual é a derivada de f de x à quarta potência? F é uma função. Bom, pela regra da cadeia é 4f ao cubo vezes a f' de x. Tá? Porque aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Aqui tem um produto, ó. 2x multiplicado por f de x. A derivada de um produto. Derivada do primeiro é 2, vezes o segundo, mais o primeiro, está aqui 2x, vezes a derivada do segundo. Pronto, está aqui. Olha, então, olha só, como eu sei que essa expressão aqui é igual a zero para todos os valores de x, em particular para o ponto que foi dado, né, que eu estou chamando de, digamos, x0, f de 0 por enquanto, eu posso determinar o valor de f de 0. Como? Tudo que não aparece o f', eu jogo para o lado de lá. Ó. Então, tem 4x3 e tenho 2f. Passa para o lado de lá com sinal de menos. Então, está aqui, ó, 4x3 mais 2f, eu botei o menos em evidência, tá? Isso aqui é o numerador, que é isso, junto com isso, passando para lá. O que sobrou? Sobrou esse mais esse, ambos multiplicados pelo f'. Boto o f' em evidência e o fator que está multiplicando o f', eu passo para o denominador. Está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então fica 4f de x ao cubo no ponto em questão e 2x no ponto em questão. Então você ficou com essa expressão. Essa aqui é a derivada implícita. Por que é implícita? Porque aparece o f aqui, eu não sei a expressão dele. Eu não sei. Tá? Mas como o ponto é dado, se o ponto é dado, eu tenho que saber quem é o x0 e quem é o y0. Então, eu sei quem é o x0 porque foi dado e sei quem é o y0 porque foi dado. Então, no nosso caso, por exemplo, o x0 era 1, né, estava no eixo, e o y0 era, aliás, o x0 era 0 e o y0 era 1, porque o ponto é 0, 1. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então, aqui é 0, fica 2, 1, 2, 4, 1, mais 0, 2 quartos com sinal de menos, então é menos meio. Então pronto, achamos a derivada. Não precisa saber qual é a função, porque só precisa saber qual é a inclinação daquele ponto. Então está aqui, ó. Agora podemos determinar a equação da reta tangente nesse ponto. Lembrando que a equação tangente é sempre dessa forma. Ó. A equação de uma reta tangente é sempre assim. Tá? Isso aqui a gente tem que saber, tem que lembrar, né? O f de x é o y, né? Está aqui, é 1, é dado. Então está aqui, ó. O f' a gente acabou de calcular lá atrás. No ponto x0, a gente usou por aqui, ó. Isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 0, vai dar menos meio. Então tá aqui, menos meio. Tá certo? Então x0 é 0, então fica menos meio multiplicado por x, tá aqui. E esse 1 aqui eu boto aqui. Então ficou essa equação. Isso aqui é a equação da reta tangente. Se eu multiplicar tudo por 2,
né, passar o x para o outro lado, eu tenho essa equaçãozinha aqui, que é a equação de uma reta, né, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, esse é o método da função implícita. Isso que a gente fez aqui, ó, de interpretar a variável y como sendo o gráfico de uma função, na curva que foi dada, eu nem preciso saber qual é a curva. Eu tenho a expressão aqui, eu derivo direto, tá? Eu não preciso saber eu desenhar. Ali foi só para explicar, né? Eu chego aqui. Isso aqui é a derivada implícita. Porque, observa, eu tenho o f que eu não sei qual é a fórmula dele. Não sei qual é a expressão que define a função. Sei que ela existe. Então, calculo aqui. Ok? Então é isso. Então, isso aqui ó, é a derivação implícita, que vai ser útil para um monte de situações que nós vamos ver mais adiante. Mas antes de encerrar, vamos voltar ao tal do teorema da função implícita, que a gente não vai poder formular, mas o que acontece? Então a pergunta é o seguinte, vamos lá, a gente tinha o g' que era dado por isso, que era igual a zero, a gente fez aquela conta e chegou aqui, tá certo? A pergunta agora é o seguinte, o que aconteceria, o que acontece se por acaso o x0 que eu estou tomando anule o denominador, tá? Então tá aqui, ó. O que se pode dizer se esse x0, o valor x0, que é a abscissa do ponto, anular o denominador? Ok? Deu zero aqui, ó. Então não posso fazer essa conta, né? Mas observa, quando uma expressão que o denominador tende a zero, a expressão tende para infinito, né? Seria a derivada estaria tendendo para infinito. Quando você faz o x tender para o x0, aqui daria zero. Se for zero sobre zero, é indeterminado, eu tenho que mexer, mas se aqui der um número e aqui der zero, isso daria tendendo para infinito, né? O que é isso? Vamos olhar para cá. Se tiver zero no denominador, significa que você tem a reta vertical. Então é essa situação que está aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, você tem a reta vertical. Uma reta vertical não tem inclinação m. M é infinito, não tem m. Por quê? Essa reta que passa por esse ponto aqui, ó, a equação dela é x igual a alfa e y qualquer, que pode ser o y daqui, pode ser o y daqui, pode ser... A equação de uma reta vertical é x igual a alfa. Essa outra aqui, ó, a equação dessa reta que passa por esse ponto aqui, ó, é x igual a beta. Certo? Então, a derivada é infinito, né? Porque inclinação 90 graus, tangente de 90 é mais infinito, ou, né? Não tem inclinação. Então, o que acontece com o teorema, né? O teorema diz o seguinte, se por acaso você fizer uma conta e zerou o denominador, eu não posso garantir que exista a derivada. Aliás, eu não posso nem garantir que exista essa função naquele ponto. Tá? Porque observa aqui, ó, nesse exemplo aqui, se você estiver num ponto onde o denominador se anula, significa que aqui a reta tangente está inclinada bonitinha, mas aqui ela está vertical, né? Nesse ponto aqui, ó, esse pedacinho da curva aqui não é o gráfico de uma função y, função de x. Por quê? Para x dado, pega um xzinho aqui onde está o meu mouse aqui, ó. Para esse x aqui, você tem um valor de y aqui, outro valor de y aqui. Isso não é função, tá? Então, o que o teorema diz é exatamente assim. O teorema dá condições para que você garanta que, num determinado ponto, esse pedacinho aqui, nas proximidades desse ponto aqui, você tenha uma reta tangente, ou seja, a curva se confunde com uma reta. Aqui a curva também se confunde com uma reta, mas essa curva não é gráfico de função y função de x. Vai ser x função de y, tá? Então, não quer dizer que nunca vai existir. Pode ser uma coisa tipo raiz cúbica, lembra que na raiz cúbica de x você tem uma função que no ponto zero dá exatamente a infinito ali, ó. Faz assim, tá? Existe essa função, mas nesse caso aqui, assim, não existe. Então você não pode dizer nada, tá? É aquele caso em que você está fora das hipóteses do tal do teorema da função implícita, ok? Então, no caso, você não pode, se for zero, você não pode dizer nada. Tá? Se zerar o denominador, você pode ser que exista a função de x, y função de x, mas pode ser que não. Mas com certeza você tem x função de y, isso sim. Certo? Você trocar o y, em vez de botar o y aqui, você teria uma x como função implícita de y. Ok? Bom, mas essa situação então, é só para não deixar totalmente no escuro, né? O método é esse, tá? E o teorema vai nas situações que a gente, quando não puder calcular a derivada, que zerou o denominador, acabou, não pode calcular essa f do jeito que a gente escolheu, tá? Você não pode garantir que exista. Não é que não exista, você não pode garantir que exista, tá? Então é isso. Nós vamos terminar por aqui hoje.
E estou mandando uma lista de exercícios já de taxas relacionadas, e vocês vão revisar a matéria toda, tá? E fazer os exercícios. Ok, gente? Então, muito bem, até a próxima. Um abraço a todos.